Oi, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Eu resolvi gravar o exemplo 2, né, um exercício sobre alavancagem operacional, né? Então, estou gravando para vocês para que vocês acompanhem a resolução desse exercício. Bom, então, vou ler o enunciado. A Strasbourg Corp está analisando dois planos adotando diferentes proporções de custos fixos conforme descritos a seguir. Muito bem, então as variáveis são preço, custos variáveis, custos fixos, ativos e alíquota de imposto de renda. O plano A, né, é 2 o preço, 1,50 o custo variável por unidade, custos fixos 20 mil, 200 mil o valor dos ativos que a empresa vai usar para executar esse plano e 40% é a alíquota de imposto de renda. No plano B, eu tenho R$ 2,00 o preço de venda, R$ 1,00 o custo variável por unidade, 60 mil de custos fixos, 200 mil é o valor que a empresa vai usar de ativos para execução do plano e 40% alíquota de imposto de renda. O plano B requer maior alavancagem operacional que o A, né? A gente já viu que a alavancagem operacional está relacionada ao montante de custos fixos em relação ao custo total da empresa. Então, se a gente olhar aqui, né, o custo fixo do plano A seria 20 mil e o plano B 60 mil. Portanto, o plano B é mais alavancado. As previsões indicam que um cenário pessimista, as unidades vendidas serão de 40 mil, no cenário mais provável serão de 100 mil e no otimista 160 mil. Analise dois planos e indique as vantagens e desvantagens de cada um. Então, pessoal, para a gente fazer isso, né, eu trouxe aqui o exercício para o Excel, tá? Eu acho mais fácil de resolver, tá? Então, o que acontece, né? A empresa vai, então, a gente tem aqui a tabelinha, né, que eu coloquei aqui para vocês, aquela tabelinha do enunciado, as fórmulas para calcular LAGIR, lucro líquido e ROA estão aqui, né? E as quantidades vendidas no cenário pessimista seriam de 40 mil unidades, mais provável seria de 100 mil e otimista 160 mil. Deixa eu só conferir se é isso mesmo, né? Tá aqui, ó. Tá correto, ó. 40 mil, pessimista, 100 mil, mais provável e otimista 160 mil. Muito bem, vamos então voltar aqui para o Excel, tá? Então, coloquei as quantidades, agora eu vou calcular o LAGIR, né? O LAGIR tá aqui a fórmula, vai ser o quê? O preço do plano A vezes a quantidade vendida menos o custo variável de 1,50 vezes a quantidade vendida de 40 mil menos o total de custos fixos, tá? Então, no caso aqui, o resultado vai ser zero. Eu vou fixar o preço de venda, o custo variável de 1,50 e o custo fixo de 20 mil, né? Porque eu vou arrastar essa fórmula agora para os três cenários. Tá aqui. Então, o LAGIR é zero no cenário pessimista, no mais provável 30 mil e no otimista 60 mil. Agora eu vou calcular o lucro líquido. Pessoal, só uma observação aqui, né? Para quem é contador, né, pode estar perguntando, poxa, mas não tem que calcular o LAIR, aplicar a alíquota de imposto para calcular o lucro líquido? Sim, só que nesse caso, como não tem nenhuma despesa financeira, nenhuma receita financeira, né, o LAGIR é a mesma coisa do LAIR, aqui nesse caso. Ele não vai ter nem receita, nem despesas financeiras. Então, a gente pode considerar que o LAGIR, né, é a mesma coisa que o LAIR, né? E daí a gente calcula, então, o lucro líquido. A gente já pode ir direto calculando o lucro líquido, tá? Muito bem. Então, pessoal, o que acontece? O lucro líquido vai ser o cenário, o LAGIR, vezes 1 menos a alíquota de imposto, que é de 40%. Tá? Opa, 40%.
eu vou fixar, né, a alíquota de 40% e vou arrastar para baixo, né? Vai dar zero, né, o lucro líquido no caso no plano A, no cenário pessimista, porque 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. No mais provável vai resultar em 18 mil e no otimista 36 mil. O ROA é simples, é só eu dividir o lucro líquido pelo total de ativos, que no caso é 200 mil. Vou fixar os 200 mil aqui, né? E ok, tá aqui 0% de ROA, no caso do mais provável, 9%, desculpa, 0% no caso do pessimista, no caso do mais provável, 9% e no otimista, 18%. A média dos retornos, né, é a soma, né? Se a gente for calcular, né, na calculadora, a gente tem que somar os três, né? E dividir, somar 0 com 9 com 18 e dividir por 3. Mas aqui no Excel eu já posso fazer direto, deu 9%. A amplitude de variação é o ponto máximo, ou seja, o maior ROA, menos o ponto mínimo, tá? Na verdade, não é 18%, tá? É 18 pontos percentuais. Então, é 18 PPT, tá? Então, a gente chama aqui 18 PPT. Deixa eu só formatar melhor aqui, tá? Para ficar mais explicadinho. PPT, tá? 18 PPT, pontos percentuais. Ou seja, então vai variar de 0 até 18%, ou seja, a diferença é 18 pontos percentuais. Ok. Agora, vamos verificar aqui, né? A gente vai verificar aqui o LAGIR do plano B. O LAGIR do plano B vai ser igual ao preço vezes a quantidade vendida menos o custo variável vezes a quantidade vendida menos o custo fixo, tá? Vou fixar isso aqui, né? Essas variáveis aqui, porque elas vão se repetir, né? Para todos os cenários, tá? Então, estou fixando aqui, né? Deu menos 20 mil, ou seja, a empresa vai ter prejuízo, né? De 20 mil, no caso do cenário pessimista. No otimista, né? Ela vai ter 40 mil positivo e 100 mil positivo. Eu vou mudar a cor aqui, né? Porque como vai ficar positivo, né? Então, né? Então, a cor vermelha dá maior facilidade de ver que é um número negativo e os números em preto são números positivos, tá? Muito bem, vou fazer uma observação aqui, tá? Isso daqui, vocês estão vendo, né, que é uma planilha gerencial para tomada de decisão. Qual plano, né, que a empresa vai adotar? O plano A ou o plano B? Então, né, no caso aqui, vocês vão ver que o lucro líquido, eu vou calcular do mesmo jeito que eu calculei no caso, para os outros cenários, tá? Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Estou fazendo isso porque a empresa, quando ela tem prejuízo no ano, né? Depois, ela tem um benefício tributário, tá? Então, ela consegue recuperar parte desse prejuízo. Então, na verdade, o que isso quer dizer? Que, na verdade, o prejuízo que você tem num ano, ele é menor, tá? À medida que você tem lucro, tá? Porque você tem um benefício tributário futuro. Não é a fórmula, o jeito de calcular esse benefício tributário não é tão simples assim do jeito que eu estou fazendo, né? Mas lembrando, isso é apenas uma simulação. É para ter uma ideia de valor, de tendência, né? Tá? Então, a gente faz aqui de uma forma mais simplificada. O ROA, no caso do plano B, cenário pessimista, eu vou pegar o lucro líquido e dividir pelo total de ativos, que no caso é 200 mil, tá? Então, vou fazer assim, né? E vou ter o percentual de ROA, né?
desses planos. Muito bem, tá aqui. Então, fiz os cálculos. A média, né, do ROA no plano B vai ser de 12%. A amplitude de variação, opa, vou usar essa daqui que já está formatado, né? Vou copiar aqui. Deu 36 pontos percentuais, ó, porque menos é 30, né? Ponto máximo. Menos, com menos vai dar mais, né? Menos 6 vai dar mais 6. Então, 30 com mais 6, 36 pontos percentuais. Né? Então, essa é a amplitude de variação. Pessoal, amplitude de variação pode ser considerada uma medida de risco, tá? Porque quanto maior a variação dos resultados, mais risco essa empresa tem, certo? No caso aí, né, ela vai ter uma amplitude muito maior de variação no plano B, né? Ela vai ter um risco maior de ter prejuízo, digamos assim, tá bom? Tanto que se no cenário pessimista, ela vai ter prejuízo. Enquanto no plano A, a empresa simplesmente atinge aí o ponto de equilíbrio se ela vender 40 mil unidades. Então, pessoal, aqui estão os resultados obtidos, né, no plano A e no plano B. O plano A, ele tem a vantagem de ter menor risco, porém a média do ROA é menor, ou seja, menor retorno e menor risco. O plano B, ele tem uma média de ROA de 12%, que é um retorno maior, né? Porém uma amplitude de variação maior, ou seja, então oferece maior risco, né? Então, pessoal, vou agora voltar aqui para os slides, para comentar com vocês algumas considerações aí. Então, aqui a tabela que a gente fez, né, lá no Excel, vamos aqui para a análise do gráfico. Aqui no gráfico, né, você pode ver que o ponto de equilíbrio do plano A, né, se eu calcular aqui o plano de equilíbrio, eu vou ter 40 mil unidades, né, como ponto de equilíbrio. No plano B, de maior alavancagem, eu já tenho que vender mais unidades para atingir o ponto de equilíbrio, ou seja, eu tenho que vender 60 mil unidades para cobrir todos os custos fixos e variáveis. Então, vamos agora fazer a análise, tá? Vou comentar com vocês a análise que está lá no módulo 6. Vantagens do plano A, menos alavancado, necessidade de vender menor quantidade, 40 mil, para cobrir todos os custos. Envolve menor risco operacional que o plano B. Desvantagens do plano A, menos alavancado. Em cenários otimistas, a possibilidade de ganhos é menor. A média do ROA é inferior à do plano B. Vantagens do plano B, que é o mais alavancado. Em cenários otimistas, a possibilidade de ganhos são maiores, a média do ROA é superior à do plano A, e desvantagens do plano B, mais alavancado. Necessidade de vender maior quantidade, 60 mil, para cobrir todos os custos, envolve maior risco operacional que o plano A. Então, pessoal, o que acontece? Se eu estou no momento, né, econômico de otimismo, que está projetando aí mais otimismo, eu posso escolher, né, dependendo do setor de atuação, daquilo da empresa onde ela está, em qual setor que ela está atuando, né, e num cenário mais otimista, eu posso escolher o plano B. O plano A seria para aqueles setores em que o setor ele não está oferecendo aí um cenário tão... Pode ter riscos, pode ter incertezas, né, no futuro. Então, daí, no caso, você escolhe o plano A, porque apesar de ter menor retorno, ele tem menor risco. Bom, era isso que eu tinha para falar e espero que eu tenha ajudado vocês a entender esse exercício. Obrigada, pessoal!